Olá, IPCA! Hoje é sábado, 14 de julho de 2012. Esse é o dia de número 153 de nossa Maratona Bíblica. Iniciaremos hoje a leitura da carta de Paulo aos Efésios, lendo o capítulo 1. Esta é a última das cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão em Roma. Os capítulos 3:1, 4:1 e 6:20 mencionam essa condição de Paulo a escrever. Paulo sempre fala que está preso, que é prisioneiro. Assim como aconteceu com as cartas de Colossenses e Filemão, Tíquico foi o portador da carta e das informações acerca do estado de Paulo na prisão. Éfeso, no primeiro século depois de Cristo, considerava a si mesmo como a primeira cidade da Ásia, embora Pérgamo, um pouco mais ao norte, fosse a capital desta província. Éfeso era um importante centro comercial, intelectual e religioso, e possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, e muitos artífices e ourives que trabalhavam ali. Quando lemos o livro de Atos e o Novo Testamento, nós conhecemos com detalhes a história desta igreja. A igreja foi fundada por Paulo, que se estabeleceu naquela região e por 2 anos esteve ali pregando o Evangelho com grande êxito e grande influência e impacto. Na carta aos Efésios, nós vemos como aquela igreja era bem preparada espiritualmente e pronta para discutir questões importantes da vida cristã e da teologia. Na carta também nós vemos Paulo advertindo acerca do conflito com os espíritos malignos, algo que também era bastante comum naquela cidade. Depois, nós encontramos informações sobre Éfeso na carta de Paulo a Timóteo, quando mais tarde Paulo deixa Timóteo ali para organizar algumas atividades e tarefas da igreja. E por fim, na carta de Jesus para a igreja em Apocalipse. E vemos então como essa igreja se desenvolveu nos estágios subsequentes. É possível, inclusive, que João também tenha estado por algum tempo pastoreando aqueles irmãos. Na semana passada, observamos que há muitas semelhanças entre Colossenses e Efésios. É possível afirmar que Colossenses é o ponto inicial e o esboço das implicações teológicas da carta aos Efésios. Essas cartas têm a mesma estrutura literária e teológica. Usam palavras e frases semelhantes e conceitos teológicos sinônimos. E enfatizam, de modo especial, Cristo, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo como cabeça da igreja e a igreja como o seu corpo. Mas apesar de toda esta similaridade, as verdades teológicas podem ser encontradas de modo específico em uma ou outra carta. Em Efésios, por exemplo, nós podemos ler sobre a bênção da graça que nos é concedida pela Trindade, no capítulo 1, a concessão de vida pela graça, no capítulo 2, a união entre judeus e gentios, também no capítulo 2 e no capítulo 3, a unidade e as virtudes do corpo de Cristo, no capítulo 4, Cristo e a igreja como um modelo de um casal cristão, no capítulo 5, e a questão da batalha espiritual do crente no capítulo 6. Por outro lado, Efésios não possui uma descrição dos aspectos de Cristo, da natureza de Cristo, e nem faz o combate à heresia que havia em Colossos, que enfatizava as regras e os rituais humanos como parte essencial da vida cristã. O tema principal do livro pode ser encontrado no capítulo 1, verso 10, e no capítulo 4, de 1 a 10, quando o texto enfatiza que Cristo é a cabeça de todas as coisas. E Cristo restaura a imagem de Deus no homem e no mundo. E a principal demonstração dessa transformação é a igreja, o corpo de Cristo. Efésios também foi escrita como uma carta circular. É provável que ela foi escrita a outras igrejas para preparar todas as igrejas daquela região para enfrentar a heresia que circulava em Colossos. Essa estratégia de usar Éfeso como centro para atingir outras cidades foi a mesma que Paulo usou ao fundar aquela igreja.
Na carta aos Efésios, vemos claramente aquela estrutura básica das cartas de Paulo. Uma sessão de ensino teológico, dos capítulos 1 a 3, e depois uma sessão de aplicação, dos capítulos 4 a 7. Na parte teológica, temos o plano do Pai para a unidade de todas as coisas em Cristo. E na parte aplicativa, temos o desejo do Pai para a unidade do seu novo povo. Indo para o capítulo 1, após a saudação inicial, Paulo começa a descrever a origem da igreja em seu aspecto universal dentro do propósito de Deus Pai. Nos versos 3 a 14, Paulo faz uma longa oração de louvor a Deus pela obra da redenção. É uma oração só, com 3 partes principais, que descrevem como Deus nos amou antes do tempo, escolhendo-nos, predestinando-nos para a adoção de filhos e preparando para nós um Salvador. Depois mostra como Deus nos amou na história, enviando o seu Filho para redimir os nossos pecados, para nos resgatar das trevas e para nos transformar em seus filhos. E como Ele continua a nos amar, fazendo-nos sua herança e selando-nos com o Espírito Santo, para que nós tenhamos garantia de que Ele voltará para nos resgatar. Depois, dos versos 15 em diante, Paulo faz uma oração pelas igrejas e expõe os principais efeitos da redenção que devemos almejar. Paulo ora para que a revelação de Deus em Cristo seja bem compreendida pelos crentes, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que eles possam saber a riqueza daquilo que encontraram e possam ter a plenitude da certeza daquilo que Deus preparou para nós. Paulo ora também para que o poder do Pai opere poderosamente nos crentes. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que está agindo em nós para nos transformar em novas criaturas e fazer de nós aquilo que Deus estabeleceu. É por este poder que Cristo foi constituído o cabeça de todas as coisas. É por este poder que ele foi concedido à igreja, para que a igreja expresse esta plenitude, esta autoridade, esta centralidade de Cristo. O propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E esse propósito se revela muito mais claramente quando nós olhamos para a igreja. Nosso desafio ao ler a carta aos Efésios é ver esta obra redentora plenamente ativa e provocando mudanças na nossa vida. Peçamos a Deus, como Paulo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e o poder de Deus opere poderosamente em nós. Então, possamos mostrar que Cristo é tudo em todos, o cabeça de todas as coisas. Este é o propósito eterno de Deus Pai para nós. É este propósito que está sendo realizado na igreja. Vamos orar? Conduz-nos, ó Deus, para que a nossa vida espelhe cada vez mais a graça, o poder e as manifestações da Tua bondade e da Tua riqueza. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o nosso coração transformado e o nosso coração cada vez mais parecido com aquele propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo e realizado poderosamente na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para que tivéssemos uma nova vida. Que sejamos, ó Deus, a expressão da glória de Cristo e que a glória e a Tua glória se reflita na nossa vida. Ajuda-nos então a compreender estas coisas na leitura da carta aos Efésios, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.